Então, pessoal, vamos iniciar aqui nossa revisão dos tópicos essenciais de língua portuguesa, beleza? O cronograma de reta final está aberto aqui para a gente ter uma noção do que está no edital. Quando eu tenho aqui nos tópicos iniciais compreensão e interpretação de textos e tipos e gêneros textuais, ao meu ver, isso daqui se complementa. Então, fato é que eu ir para essa prova sem saber a diferença entre um gênero e uma tipologia textual, não vai dar bom. Beleza? Lembrando que quem participou da aula ontem sabe as diferenças, né? Que um é imutável e o outro varia, aumenta no decorrer dos anos. Beleza? Vamos para esse tópico aqui no nosso material, para a gente começar a discutir sobre esse tema. Então, inicialmente aqui, gente, nós temos tipos e gêneros textuais, beleza? Tipologia, né? A natureza. Estrutura fixa, estrutural e fixa. São modelos teóricos limitados e estáveis. Ou seja, os tipos textuais, para a sua prova, não vão mudar. Beleza? Lembra disso. Diferentemente de gêneros textuais, que são sociais e dinâmicos. Mudam no decorrer dos anos aí. São incontáveis. A banca, ela gosta de brincar com isso. Então, não erra. Beleza? Ele varia a depender da cultura, tecnologia, meios e aí por diante. Beleza, gente? Então, o gênero muda, tá ok? Tipologia, estrutura, características, linguagens e objetivo da composição. Narrar, descrever, argumentar. Por outro lado, o gênero textual tem uma função social de contexto de uso e finalidade comunicativa. Para que serve? Onde circula? E aí por diante. Beleza? O gênero, por exemplo, notícia, utiliza e concretiza um ou mais tipos textuais. Dentro de uma notícia, eu posso ter ali parte expositiva e também descritiva. Beleza, gente? Até aí tá claro? Um gênero pode misturar tipos. Por exemplo, uma receita culinária, que há, ao mesmo tempo, uma parte descritiva, em que eu apresento os ingredientes, e, em paralelo a isso, injuntiva, pois eu estou ordenando que você coloque aqueles ingredientes. Ficou claro, pessoal? Não no dia da prova, por favor. Então, a banca, a madrasta dos senhores a partir daqui, ela vai colocar aqui dentro de uma receita, eu tenho um texto completamente injuntivo. E quem é visurado vai tomar cuidado com isso daí. Beleza? Vamos seguindo aqui. Os tipos textuais são as categorias básicas que definem a estrutura e a finalidade dominante de um texto. São limitados e universais. Foi o que eu falei com os senhores. Os tipos textuais estão ali entre 5 e 6. E os gêneros, pessoal? Responde aí no chat. São quantos? Inúmeros. Beleza? Inúmeros. Narrativo. Contar uma história. Por mais que dentro dessa narrativa eu tenha partes descritivas, qual é
o principal objetivo daquele texto. Você vai analisar isso. Em resumo, esse texto ele é o quê? Para responder a questão, você vai colocar isso. Em resumo, ele descreveu mais uma pessoa, uma característica, uma cena, ou ele narrou mais? Aí você vai lembrar da historinha da Chapeuzinho Vermelho. Ele está descrevendo mais o lobo, ou ele está narrando a trajetória dela até a morte? Ó que lindo, ó que poético. Lembra disso na hora da prova, viu, gente? Faça esse paralelo na sua mente, porque a banca vai te confundir exatamente nisso. Narrou mais, contou mais história, ou caracterizou mais? Beleza? Muito bem, muito bem. Presença de enredo, personagens, tempo e espaço são aí elementos essenciais do tipo textual narrativo. Então, eu necessito de um enredo, dos personagens, a vovó, a Chapeuzinho, o lobo, a floresta. Logo, eu concluo que é uma narrativa. Beleza? Ficou claro, pessoal? A nossa aula de hoje é exatamente para isso, tá ok? Entender. Descritivo, por outro lado, ele detalha, apresenta ou caracteriza algo ou uma pessoa. Se eu virar para os senhores e falar aqui, ó, isso é uma caneta. Essa caneta, ela tem a tampa preta. Além disso, ela tem um bico com a esfera na ponta. E em seu interior, eu tenho tinta da coloração preta. Eu estou narrando ou eu estou descrevendo esse material? Responde aí no chat, por favor. Responde aí, por favor, gente. Estou descrevendo, beleza? Estou descrevendo essa caneta. É isso, gente. Eu estou descrevendo. Diferencia isso daí para a gente, diferencia isso na sua mente. Predomínio de adjetivos. Logo, essa caneta, pois ela já foi dita, essa caneta é bonita. A caneta sendo o meu elemento essencial, o meu sujeito aqui, o meu substantivo, e bonita, por outro lado, um adjetivo. Ficou claro, pessoal? É isso aqui, ó. Ou locuções adjetivas. E verbos em ligação. Ser, está. Essa caneta está com a tinta baixa. Eu poderia estar falando isso. Está com a tinta acabando. Beleza? Então, estou descrevendo. Muito cuidado na hora de resolver esse tipo de questão. Beleza, gente? Ela vai confundir esses dois aqui, ó. Porque muitas das vezes o texto narrativo, em seu meio, tem elementos descritivos. Beleza? Cuidado, cuidado. Dissertativo. E o dissertativo, eu preciso que os senhores tenham intimidade com isso. É expor, analisar ou debater ideias. Beleza? É estrutura, introdução, apresentação da ideia, desenvolvimento e fundamentação. E, por último, uma conclusão, muitas das vezes. Beleza? Tendo como subtópicos o argumentativo, perdão, o dissertativo argumentativo e expositivo. É isso, gente? Cuidado, beleza? O texto expositivo, por outro lado, gente, é informar ou transmitir conhecimentos de forma clara e objetiva. Então, eu preciso que os senhores tenham atenção nesses três aqui, ó, expositivo, descritivo e narrativo.
Porque a banca vai brincar e transitar entre esses conceitos com os senhores. Ela vai chegar lá na questão e vai falar, fulano, esse texto, ele é expositivo, descritivo ou narrativo? E os senhores que estão safos vão lembrar. Espera aí, ele está contando a historinha da Chapeuzinho Vermelho, logo há uma narrativa. Ele está expondo conhecimento de forma clara e objetiva, logo expositiva. E por último, ele está desenhando como é essa caneta para mim. Lembra lá da rádio, em que você não enxerga e ele está ali o tempo todo narrando, descrevendo a característica. O jogo de futebol lá na rádio, pensa nisso. Que ele está o tempo todo ali comentando os detalhes. Beleza, galera? Injuntivo, que é, né, o texto instrutivo. Dá instruções, orienta ou indica procedimentos. O mais famoso, a bula do remédio. A receita do bolo, que, por outro lado, como eu disse para os senhores, parte dela também, além de injuntivo, vai ser o quê? Descritivo, né, pessoal? Vai descrever ali a característica dos materiais. Ficou claro, pessoal? Argumentativo. Convence o leitor ouvinte defendendo um ponto de vista por meio de argumentos. Eu vou defender minha tese central. O Atlético Mineiro é o melhor time do mundo. Eu tenho argumentos para isso? Nesse momento, não. Não tenho. Mas defender meu ponto de vista eu vou. O não eu já tenho. Vai que eu convenço alguém disso. Ficou claro, pessoal? E realmente o Galo é o melhor time do mundo. Não há do que se falar de outro caso. Beleza? Combinado. Ficou claro para todo mundo aí. Então, eu preciso que vocês massifiquem isso na mente por meio de questões. Gastar o raciocínio, o fósforo, e falar, ó, narrativo, injuntivo, descritivo. Como? Imprima o resumo e pega lá o nosso banco de questão, nosso PDF direcionado desse tópico, que eu vou colocar hoje 10 questões só disso, coloca um ao lado do outro e vai resolvendo questões. Travou? Vai no seu resumo. Não, aqui ele está me falando que é narrativo. Volta na questão, lê o texto e responde. Fazendo isso no decorrer dessas 13 semanas, eu duvido que você erra uma questão dessa lá na prova. Beleza, galera? Tá aí o caminho que tem que ser seguido nessa reta final. Vamos lá. Gêneros textuais. As manifestações sociais. Os gêneros textuais são as formas concretas e variadas que o texto assume nas práticas sociais. São infinitos e surgem conforme a necessidade de comunicação. Beleza? Então, olha que resumo bisurado. Tá aí, ó. Narrativo. Dentro do narrativo, eu tenho diversos gêneros textuais. Eu tenho o conto, a crônica, propriamente a narrativa, a fábula, o romance, a piada, a notícia, entre outros. Beleza, senhores? Ficou claro? Dá um ok aí no chat para a gente avançar aí para os próximos, por obséquio.
Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Narrativo. Como eu disse, no relato do fato. Um romance, uma piada, beleza? Descritivo, uma classificação do jornal. Quem aí usa o famoso OLX? Lá, a gente descreve aquele item. Eu quero vender essa caneta a R$ 1.000. Por quê? Ela é a minha caneta. Ah, mas você é doido de R$ 1.000? Ué, o não eu tenho. E aí? Eu vou fazer uma descrição bem elaborada, na qual eu vou especificar tudo de bom que essa caneta pode escrever, inclusive a nomeação dos senhores, olha que maravilha. Amém, né? Por meio dela, o governador vai lá e vai dar a posse para os senhores. É isso. Então, ela vale, no mínimo, R$ 1.000. Então, vocês vão lembrar disso. A caneta da aprovação. Ela está descrevendo as características dela. Beleza? Dissertativo argumentativo. Artigo de opinião, editorial, resenha, crítica, dissertação de vestibular, entre outros. Tá ok? Ficou claro, gente? E por último, expositivo, né? Que dá a notícia, o resumo daquele acontecimento. Vocês vão lembrar aí de quem é aqui da região? O Peixe Piraporense, dando aquele resumo do final de semana. Ficou claro, pessoal? Relatório escolar, seminários, entre outros. E, por último, injuntivo e instrutivo, que foi exatamente o que eu falei com os senhores, que é o quê? A receita culinária, a bula do remédio e entre outros. Beleza? Vamos para a questão, galera? Eu vou colocar uma questão aqui, uma questão da banca, primeira questão. Eu vou ler o texto com vocês e vou dar um tempo para os senhores entender, né, e dar a resposta. Beleza? Dessa forma, a gente está construindo esse conhecimento aí, em conjunto. É assim que vocês vão estudar nessa reta final. Bom, é a minha sugestão. Se você for maratonar a videoaula, não passa, viu, gente? Não passa. É o quê? Gastando energia. Então, vamos lá. Lembrando que é uma questão da madrasta dos senhores a partir daqui. Então, muita atenção que pode ser que ela caia exatamente a mesma. E se ela for um pouco menos preguiçosa, vai mudar somente de Joãozinho para Maria. Só que você é safo. O que você vai fazer? Você vai lembrar, vai falar, pô, eu vi essa questão exatamente dessa forma na nossa revisão de português. E não somente vi, eu respondi, então não vou errar aqui. Na hora da prova, lá dia 25. Beleza? Questão, gente, de 2023, questão recente. Ó, lembrando que eu vou salvar esse material junto com a aula. Então, quem tiver com dificuldade, revisa. Revisa, viu? Vamos lá. Todo mundo tá compartilhando aí? Posso ler o texto, gente? Já tomaram café? Todo mundo animado? E hoje a gente tem aula o dia todo, viu? Já fizeram simulado? Já? Cuidado, hein? Simulado é o que vai garantir a aprovação de vocês, viu? Vamos lá. Argemiro Teixeira, metade da população mundial. Perdão, pulei o parágrafo inicial aqui, o título. As mudanças climáticas já afetam nossas vidas, beleza? Ciência hoje. Quais lugares do planeta estão sendo
e serão no futuro mais afetados pelas mudanças climáticas. Ó que tema importante, hein? Ó que tema importante. Argemiro Teixeira, metade da população mundial já vive sob risco climático. E os impactos são mais graves entre populações urbanas marginalizadas, como os moradores de favelas. Em geral, as áreas de alto risco, as mudanças climáticas são regiões caracterizadas por grande densidade populacional, altos índices de pobreza e dependência de condições climáticas para o cultivo agrícola. Além disso, é importante falar que as áreas próximas da linha do Equador correm mais riscos do que as áreas temperadas. Todos os modelos mostram que, no Brasil, aumentarão a frequência e intensidade das ondas de calor e, por sua vez, aumentará o nível de mortes. Olha, gente, que texto, né? Pesado. Ele complementa que, deixa me ver aqui. É isso aí. Beleza. Ele complementa. CH, pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? Como se fosse uma entrevista, né, gente? E aí ele complementa. Em todo, em todo mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos, como secas, onda de calor e enchentes, já prejudicam a produção de alimentos. O fornecimento internacional de alimentos está sob ameaça. Os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais em todo o mundo aumentarão se as emissões não forem reduzidas rapidamente. Isso poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços, o que prejudicará particularmente as pessoas mais pobres. O novo relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na tradução em português, sugere que esses fatores prejudicarão especialmente a agricultura no Brasil se as temperaturas continuarem a subir. A produção de arroz poderia cair em a 6% com altas emissões. A produção de trigo poderia cair 21% e a de milho poderia cair em 71% até o final do século no Cerrado. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar uma queda de 33% na produção da soja e das pastagens na Amazônia. Os impactos das mudanças climáticas também prejudicarão a pesca e a aquicultura no Brasil. Se as emissões seguirem altas, a produção de peixes cairá em 36% no período de 2050 a 2070, em comparação com 2030 e 2050. Além de tudo isso, estudos sugerem que as mudanças climáticas refletem em mudanças no ambiente, como a alteração de ecossistemas e de ciclos biológicos, geográficos e químicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, entre outros. Mas também de doenças não transmissíveis, que incluem a desnutrição e enfermidades mentais. Ó que texto pesado. E aí eu pergunto, questiono, senhores, você vai começar a sua prova lendo um texto desse, gente? Porque aqui vocês não vão pegar só a parte teórica. É inadmissível você gastar 10 minutos numa questão dessa no início da sua prova, viu? Anota esse bizu. Bizu Master. Anota aí. Você vai naquilo que você sabe. Está na ponta da língua. Se você gastar 10 minutos e perder essa questão, lá na frente, você não vai ter tempo para resolver uma de direito, legislação especial. Algo que estava na sua mente decorado, beleza, gente? Então, toma cuidado.
até na hora de resolver a prova, não começa ela do início para o final, não, igual a maioria faz. Bate o olho e já vai para aquilo que você sabe e marca certo. Vai para aquela que tem peso, que é pequena lá do direito, lá, rapidinho, e resolve e mata ela, beleza? Muito cuidado. E aí, gente, qual é o nosso gabarito aí? O texto é um exemplar do gênero textual entrevista, artigo científico, diálogo, artigo de opinião, diálogo, deixa eu colocar aqui, diálogo ou notícia. Lembrando que quem fez essa banca, gente, para não esquecer, a banca dos senhores. Você acha que ela vai fazer outra questãozinha do zero? Eu acho que não. E aí, qual é a resposta suas? Estou aguardando. Rodrigo, Leandrão foi de B, artigo científico. Vocês estão de acordo, gente? Keren foi de A, Simone foi de C, Anthony foi de E. Beleza, beleza. Edmilson foi de E. Gente, o gabarito dessa questão aqui é A, viu? Entrevista. Questão dada. E que, às vezes, infelizmente, o medo, talvez uma falta de. Não é o medo, mas uma falta de segurança, a gente fala, pô, tá muito fácil. Tá muito fácil. Porque ele já deixou claro aqui, ó. Dá para confundir. Mas ele já deixou aqui no meio da explicação, eu, sem querer, falei, ó, uma entrevista. Por quê? Já está aqui, ó, a fase inicial, beleza? Com alguém falando. Depois veio essa parte aqui, ó, alguém questionando e ele complementa com o final. Muita atenção também, gente, aqui, ó, nessas partes que estão diminuídas aí abaixo do texto. Sempre tem uma informação aqui um pouco mais importante. Beleza? Aí o cara olha artigo aqui e fala, ih, já está lá embaixo artigo, vou marcar. Não, muito cuidado. Olha o resuminho aqui, ó, da resposta para vocês. Entrevista é um gênero textual de grande circulação nas mídias digitais e costuma ser publicado em jornais e revistas. Tem como finalidade divulgar informações a respeito do entrevistado, quase sempre uma pessoa famosa do meio artístico, cultural, científico e político. Beleza? Ficou claro, pessoal? Tá dando para compreender a diferença de um para o outro? Não vamos perder, não, ainda mais sabendo que caiu. Ó quem fez. Vocês estão tendo spoiler aí, vocês estão tendo uma prévia do que vai cair dia 25. Vocês vão estudar outra coisa? Cai para cima do BO. Eu gosto de falar isso. Cai para cima. Já tem o problema. Vai ficar postergando. O BO é português. Meu BO é português. Eu vou deixar para a última hora, sendo que eu tenho 13 semanas, 14 semanas para resolver esse problema? Não, né? Então é isso aí. É o que você está fazendo aí. Sábado de manhã, caindo para cima do problema. Vocês vão ser polícia, vocês vão correr do BO? Lá no curso de formação, vocês vão ver que quem fica na moita, o que acontece? Lembra desse termo? Eu não sei se da penal é assim também. Mas vai ter os que ficam na moita. Vocês vão ver quem que vai ser o primeiro xerife.
Aí, filho, aí aonde que o filho chora e a mãe não tá lá para ajudar, beleza? Então vamos lá, vamos para mais um. Acelerado. E ó que eu nem tomei café, viu, gente? Não é por nada, não. Vamos lá. Mais um texto grande que eu vou ler aqui com os senhores. Deixa eu só liberar o acesso de quem está entrando lá nos materiais. Só um minutinho, gente. Todo mundo já tomou café? Tá todo mundo 100%, né? É isso aí. Então vamos lá. Vamos para mais uma. Quem fez essa questão aqui, gente? Adivinha? Mamãe. É, filho, brinca. E foi quando? Instituto AOCP, 2022. Recente, viu? Recente, cuidado. Vamos lá. Vamos entender o que que ela está querendo, né? A representação do eu na vida cotidiana em 1959 é o primeiro e um dos mais conhecidos livros do sociólogo canadense Evan Goffman, em 1922 e 1982. Nele, ó que bonito, a retomada. Lembra disso na hora de fazer suas redações, viu, gente? Fica bem mais fluido. Nele, o autor propõe uma abordagem sociológica para interpretar a vida social a partir de uma análise das interações face a face. E agora, gente, face a face tem crase? Não erra não, hein? Termos repetidos não há crase. Grava isso, se coloca onde, Simone? Na Coca-Cola da geladeira, beleza? Lançando mão de vocabulário e perspectiva proveniente do teatro. Nos 7 capítulos que compõem a obra, o autor observa pequenos detalhes das interações humanas. A vida social é compreendida como um palco em que se encenam papéis sociais diversos, de modo que o indivíduo não é o mesmo em todas as circunstâncias. Se ele for um policial e estiver em período de trabalho, por exemplo, utilizará um vocabulário específico, diferente daquele empregado quando está em sua casa e cumpre os papéis de pai e marido. Exatamente, né, gente? É isso aí. Ou quando encontra amigos para uma partida de futebol. Goffman parte do pressuposto de que uma interação, ou seja, uma recíproca, só um minuto, que a influência recíproca dos indivíduos em contato é estabelecida de acordo com uma definição prévia de hierarquias, papéis e expectativas envolvidas em cada encontro. Uma vez negociado e compreendido o que está em jogo em uma dada interação, o indivíduo passa a agir a apresentação do seu eu, self, em relação às impressões anteriormente estabelecidas, com vistas a alcançar objetivos formulados previamente, de maneira consciente ou não. Desse modo, olha aí, gente, que bonito, que fluido, lembra disso na redação, não vai repetindo a mesma condição lá do início ao final, não, viu? Cuidado. Desse modo, cada interação social se estabelece de acordo com os atores reunidos ou não em equipes com a plateia e com as expectativas estabelecidas entre eles. Ó que texto bonito. Cheguei, bom dia. Bom dia. Então, gente, assinale a alternativa que indica o gênero textual ao qual o texto de apoio pertence. Trata-se de uma resenha, resumo, sinopse
ou carta, ou fichamento? Digita aí pra gente. Digita aí. E aí, gente, com base no que eu apresentei, do que eu apresentei, todo mundo respondeu aí? Olha que repercussão que deu, gente. A banca, em 2022, quando colocou essa questãozinha na prova do Corpo de Bombeiro do Goiás, em 2022, considerou gabarito de dado, uma carta. Agora, todos os professores e alunos que questionaram levaram como consideração gabarito resumo, beleza? Resumo. Vou escrever para vocês a diferenciação dos dois aqui. Mas toma muito cuidado. Dá para ver que a banca explora esse tipo de conteúdo aí na prova, viu? Carta é um gênero textual de diálogo, ou seja, ela tem como principal objetivo estabelecer uma conversa entre dois interlocutores. O resumo é um gênero textual que consiste em extrair as ideias e pontos principais de uma obra original. Olha que interessante. No texto, o que eles estão fazendo? Não é passando alguns tópicos sobre a obra desse carinha aqui, ó, as partes principais? Ou eu estou errado, gente? Não foi? Falando sobre o trabalho? Resumo. Pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto curto e objetivo. Não foi isso que aconteceu, gente? Ou eu estou errado? Foi isso, não foi? Então, o que os senhores, quando chegar lá na prova, cair um texto exemplo desse, o que vocês vão colocar? Carta ou resumo? Lembrando que o resumo vai diminuir e te dar ali realmente uma prévia daquele conteúdo. Questão boa. Cuidado, viu? Cuidado. Vamos para mais uma. Não, gabarito, pelo que eu li por alto aqui, Kera, foi considerada D. Aí provavelmente o pessoal entrou com recurso, né? Mas eu não tenho certeza. Aqui na minha plataforma de questões, fala que não foi anulada, beleza? Fala que não foi anulada. Porque aqui mostra, para mim mostra aqui, não foi anulada, considerou o gabarito D. Eu iria de B aqui, sem pensar duas vezes na prova. Porque eu, no meu ponto de vista, não tem nada que me comprove aqui que é uma carta. Beleza? Até por isso que os professores consideraram gabarito B, resumo. Vamos para mais um, para massificar isso daí, gente. Pega esse resuminho da aula aqui depois, para quem tem um acesso, e leia de novo, viu? Leia de novo, várias e várias vezes. Para mais um texto, hein, gente? Daqui a pouquinho, finalizar às 11 horas, e 2 horas da tarde a gente tem outra revisão. Vamos lá. A conexão açúcar
opioides. O açúcar e os adoçantes agem sobre os mesmos receptores. Ficou errado aqui, ó. Cerebrais afetados pelo ópio. Bruno Garatoni e Eduardo sei lá o quê, em 1991, cientistas da Universidade Johns Hopkins, no EUA, Estados Unidos da América, demonstraram que a sacarose, açúcar comum, tem efeito analgésico. Bebês que tomaram 2 ml de uma solução contendo 12% dessa substância, logo antes de um exame de sangue, choraram 50% a menos com a agulhada do que os demais, que haviam ingerido 2 ml de água. É um efeito interessante e que também foi verificado no procedimento de circuncisão. Aos homens, cuidado, hein? Mas não prova uma ação direta neuroquímica sobre o cérebro. Os bebês, afinal, talvez só estivessem distraídos com o sabor do açúcar. Beleza? 5 anos mais tarde, pesquisadores da Universidade de Tufts, também nos Estados Unidos, deram um passo à frente. Provaram que, em ratos de laboratório, o açúcar potencializava o efeito da morfina, um analgésico opioide. Nas cobaias que haviam sido alimentadas com sacarose ao longo de 3 semanas, a injeção de morfina chegava a ser 2 vezes mais potente. Parecia haver, portanto, uma relação entre os receptores opioides que existem por todo o sistema nervoso e respondem a substâncias produzidas pelo organismo, como a endorfina, bem como a medicamentos derivados do ópio, como a morfina e heroína. Em seguida, os cientistas tiveram a ideia de testar a naloxona, um remédio usado para tratar o vício em morfina e heroína. Ele se encaixava nos receptores opioides, reduzindo a síndrome de abstinência de drogas, que é fortíssima, podendo até matar. E em ratos também teve um outro efeito. Fez com que os bichinhos comessem menos açúcar. Olha aí a relação direta, gente. Com os receptores opioides acumulados pela naloxona, o cérebro da cobaia ficava satisfeito e ela não sentia vontade de comer açúcar. Essa hipótese também foi testada em humanos num estudo da Universidade de Michigan, que administrou naloxona para 40 mulheres. O medicamento cortou a vontade de ingerir doces, mas isso só aconteceu nas voluntárias que tinham o hábito de comer muitos alimentos açucarados, sugerindo, então, que elas haviam se tornado, de alguma forma, neurologicamente dependentes do açúcar. Em 2005, cientistas da Universidade de Princeton finalmente conseguiram demonstrar o mecanismo de vício em açúcar condicionando ratos a comer alimentos doces. Quando isso acontecia, seus cérebros disparavam dopamina, neurotransmissor associado a situações prazerosas. Depois de algum tempo, o cérebro se adaptava a um nível aumentado dessa substância, reduzindo a quantidade de receptores da dopamina e aumentando o número de receptores opioides. Mudanças similares às observadas em cobaias viciadas em heroína. E agora, por fim, eu questiono, senhores, a qual gênero textual pertence o texto 1? E aí? Vai deixar a banca de errar uma questãozinha dessa, ou você vai cair para cima do BO e vai resolver? E aí, galera? Narração? Pois conta a trajetória de descobrimento da relação entre açúcar e vício. B.
Monografia, pois os autores defendem a tese de que o açúcar tem o mesmo efeito no cérebro. Ô, gente, é saber só se eu estiver muito cansado, né? Porque não faz sentido o cara marcar isso daqui. C. Artigo de divulgação científica, sendo um indício disso o fato de ter sido publicado em uma revista de divulgação científica. D. Artigo de opinião, pois os autores expõem sua opinião de que o açúcar e o ópio apresentam semelhanças químicas. É só uma opinião, gente? Não há um estudo científico por trás disso, não? Ou vários, né? Como a gente viu. E artigo científico, pois os autores relatam em língua técnica seus experimentos laboratoriais, apresentando detalhes sobre os métodos empregados. E aí, galera, qual que é o gabarito? Rodrigão e Anthony foi de C. Emily, Keren, Leandro. Leandro foi de E. Questãozinha, dá para confundir essa C e a E aí, viu? Cuidado. Keren foi de E também. O pessoal aqui falando, ó, questão mal elaborada. Cuidado, gente. Gente, gabarito dessa questão é a C, viu? É a C. Por quê? Ó, vamos lá. O artigo divulga pesquisas que estabelecem a relação de semelhança entre o açúcar e o ópio. No entanto, essa divulgação não é feita com a linguagem técnica e especializada, mas sim com uma linguagem mais próxima do entendimento do público leigo. Temos, portanto, um artigo de divulgação científica que tem como objetivo divulgar descobertas de ciência à população geral. Olha que fino! Ela colocou aí artigo científico ou ela colocou artigo de divulgação científica? Tem diferente pelo que eu falei aqui, gente? Tem diferença? Olha tanto que ela foi fina, maldosa. Artigo de divulgação, não é artigo científico. São coisas diferentes. A banca considerou aí, a banca dos senhores. Beleza? Ah, é. Artigo científico é outros 500. Beleza? Pois autores relatam em linguagem técnica, seus experimentos laboratoriais, apresentando detalhes sobre os métodos empregados. O artigo científico estrutura-se de maneira semelhante à monografia e se trata de um gênero acadêmico mais culto. Essa foi a opinião da banca. Está simples, tá rápido, tá rápido. Olha onde que postou, revista, tal, beleza? Rapidinho, eu que não sou nenhum cientista, consegui entender. Lá no artigo científico, o negócio é outros 500. Beleza? Ficou claro, Keren, Emily, todo mundo? Tá tranquilo, Brenda? Simone? Olha o tanto que ela é fina na cobrança. Então, não corram nesse BO, gente. Vocês vão ter que resolver isso daí no dia, viu? Questãozinha boa aqui agora, uma ilustração. Não sei se está claro aí para vocês. E as alternativas abaixo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, viu? Quem tiver mais dificuldade, depois retoma lá, porque na próxima revisão de 2 horas eu vou dar andamento nos próximos conteúdos aí da revisão. Olha como é que ela cobrou aqui, ó. Em relação ao gênero do texto, 2, assinale a alternativa correta. Ela tem uma imagem, nessa imagem, ela colocou aqui, ó. E o Carlão? Lá ele. E o Carlão? De Dia dos Namorados mais romântico do mundo. E o cartão, perdão, gente. E o cartão de Dia dos Namorados mais românticos do mundo. Como ele fez isso?
Tem um acento, né? Então, é o cartão do Dia dos Namorados mais românticos do mundo. Como ele fez isso? Ó, a sogra toda encantada, nu! Meu genro é o homem. Ó, a namorada chega a estar chorando, o Keren, chega a estar chorando, Simone. Aí o bonitão lá, chat GPT. Chat GPT. Como é que ele fez? Tá aí. Cuidado, hein, meninas? Hoje em dia, chat GPT. Em relação ao gênero, assinale a alternativa correta. No texto, evidencia-se o exagero, como requer o gênero, e por isso não retrata o cotidiano. Essa daí é a nossa A. B. Como trata de assunto atual, é um gênero de narrativa efêmera. C. O texto utiliza linguagem verbal e não verbal. Realmente, está certo até aí. Mas pode ser compreendido e interpretado dissociando-as. Fazendo o quê, gente? Dividindo. Se eu tiver só o texto, vocês vão entender alguma coisa? E se eu tiver só a imagem, vocês conseguem puxar também? Vamos ver se esse é o gabarito. D. Um texto atemporal que poderia ser compreendido há muitos anos continuará significativo no futuro. Há 10 anos atrás, se eu falasse o que é chat GPT, alguém saberia? Nem o criador, né? Então, cuidado, cuidado. O texto utiliza-se da comicidade e despreza a criticidade. Questão de 2023 da madrasta dos senhores. Cuidado. E aí, gente? O que pega? Qual é o nosso gabarito? Beleza. Gente, gabarito dessa alternativa não, né? Dessa questão é B de bola. Beleza? B de bola. Banca foi fina aqui, ó. Qual o porquê disso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Calma, cara, vai dar tudo certo. Ó, todas as coisas que são efêmeras têm a característica de não durar muito, de acabarem passando pouco tempo. É igual o sofrimento do concurseiro, é efêmero, vai acabar. É doloroso, mas vai acabar. Efêmera é o mesmo que efêmero, um termo grego que significa apenas por um dia. Apenas por um dia. Refere-se a algo passageiro, transitório, de curta duração, ou seja, o fato dela receber esse cartão se relaciona a um momento vivido naquele dia. Por isso, gabarito B. Tá vendo? A banca não é boazinha. Não, não é boazinha, viu, gente? Então, tá aí mais uma questão para tomar cuidado no dia da prova. Ela pode brincar com essas palavras aí. Beleza? Ficou claro, pessoal? Quem marcou aí, ó, o texto utiliza-se de comicidade e despreza a criticidade. Errado. Perceba-se que o texto faz uma crítica quanto ao uso da inteligência artificial. Por isso, não despreza a criticidade.
Beleza, Kelly? Eu vi que você marcou. Ela faz uma crítica, mesmo de forma implícita, né? Não está gritando, mas fina ali, dá para você ver que ela está criticando o chat GPT. Além disso, a moça está feliz com a mensagem recebida pelo namorado. Mas, na verdade, o chat GPT que a criou. Olha o que a criou, que bonito aí, ó. A colocação para pronominal. O que puxando? Lembra aí, hein, Simone, que a gente brincou lá. O que puxando? Que a criou. Isso gera uma ironia, o elemento cômico. Beleza, gente? Ficou claro? O porquê de não ser a E? E é isso aí. Vamos finalizar essa primeira aula de revisão de português aí, relacionada aos dois tópicos iniciais aqui, ó, gente, do cronograma de reta final. Aí, ó, a gente passou por esses dois, ó, que maravilha. Só falta 16 temas. Até na prova a gente já viu, revisou todos. Beleza? Vai estar tudo gravado lá no nosso drive de aulas. Além desse PDF aqui. Então, no final, a gente vai ter visto todos esses temas aqui de revisão de português. Beleza? Quem tiver interesse de participar da mentoria, me chama lá no WhatsApp. Beleza, Kelly? Simone já tá? É isso aí. Obrigado, abraço, viu, para todo mundo.